que para vocês significam ouvir a voz de Deus? Às vezes nós terceirizamos, procuramos em pessoas, em profetas, pessoas que vão em igrejas buscar outras pessoas para ouvir a voz de Deus, sendo que a voz de Deus ela está aqui para nós, né? Ela está disponível através da palavra, da Bíblia, você pode abrir. Deus vai falar no seu espírito também, né? Às vezes até com um termo que as pessoas usam muito no sexto sentido. Às vezes você vai ouvir Deus falando, Ele vai usar pessoas também através de conselhos. E nós precisamos estar abertos, sensíveis, né? E atentos àquilo que Deus quer falar. Eu penso que Deus, ele tá sempre disposto a falar conosco, né? Mas a pergunta é, será que a gente quer ouvir? Sim. Ou será que estamos em condição de ouvir? O pastor disse que a palavra, ela é a maior profecia que existe, né? Então, Deus, ele fala de diversas formas. A Bíblia diz que a natureza proclama a glória de Deus. A própria natureza tá pregando, tá falando sobre Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 29. E hoje vamos falar de um assunto que toca no fundo do nosso coração e no fundo da nossa alma. Você já teve a sensação de que Deus está em silêncio? Ou que mesmo buscando respostas, você não consegue escutá-lo? Talvez a questão não esteja no silêncio de Deus, mas sim nos ruídos que estão ao seu redor ou dentro de você. E para falarmos sobre esse assunto, hoje eu trouxe dois convidados sensacionais. E o primeiro deles é filho amado de Deus, marido da Valesca, pai do Lucas, do Felipe e da Maria Clara, pastor da igreja Lagoinha de Uberaba, um dos pastores da Lagoinha, formado em teologia pelo Seminário Teológico Carisma, e ele também atua no setor do direito como advogado. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Ribeiro. Olá, pessoal. Boa tarde a todos, né? Bom dia ou boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir. Estamos aqui para falar de temas tão maravilhosos, né? Agradeço demais o Wesley pelo convite. O pastor Marquinhos também por estar aqui. Vai ser maravilhoso demais. Te aconselho a ouvir até o final. Fica aí até o final, porque vai ser liberada muita coisa boa aqui. Então, fica aqui com a gente, tá bom, Wesley? Muito obrigado por poder estar aqui, por esse crédito, né? Esse voto de confiança em podermos dividir com você e com toda a sua audiência, que a gente vê já há tanto tempo você aí trabalhando, fazendo os podcasts, acompanhamos já pessoas que vieram aqui. Então, nós te agradecemos muito. Muito obrigado. Show! E o nosso outro convidado, pessoal, ele é filho amado de Deus, um dos pastores da Lagoinha de Uberaba também, líder do Legacy, que é um grupo de jovens na Lagoinha, e é marido da Alessandra. Seja muito bem-vindo, pastor Marcos Luz, mais conhecido como Marquinhos. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite também, né? É um prazer estar aqui também, assim como o pastor Rodrigo falou. E vamos lá, né? Vamos pra cima aí nesse tema que é muito importante. Muito obrigado pelo convite. E é isso, tamo junto. E, pastores, antes da gente começar o nosso episódio de hoje, o nosso assunto central de hoje, eu gostaria que vocês mesmos se apresentassem aqui pro pessoal, pra nossa galera aqui do Sério Mas Nem Tanto, fazer uma breve apresentação de vocês e contar um pouco também da trajetória de vocês até chegar aqui hoje no Sério Mas Nem Tanto. Bom, vamos lá. Resumindo, o primeiro, pastor? Pode ir. Então, vamos lá. Vou resumir um pouco aqui essa trajetória, né? Como o Wesley já disse, meu nome é Rodrigo, sou casado com a Valesca, tenho o Lucas, que é meu filho mais velho, o Felipe, que é nosso filho mais novo, tem 5 aninhos, e a Maria Clara, que já é um anjinho, tá lá com o nosso Senhor lá no céu. Sirvo ao Senhor há muitos anos, né? Há 18 anos já. Muito embora eu não tenha nascido na igreja, Wesley, não cresci na igreja, não tive uma infância na igreja, mas com 18 anos eu conheci Jesus e ali foi um amor à primeira vista, nunca mais saí, né, da casa do Pai. E a partir dali de 2007, conheço Jesus em 23 de abril de 2007. Em julho de 2007 eu já fui batizado nas águas. E a partir dali, a minha juventude, dos 18 anos para frente, foi na igreja. Hoje eu tenho 36 anos, então 18 anos de fé. A partir dali, comecei a trabalhar na igreja, a servir, trabalhar com jovens, comecei a ministrar, a pregar. Naquela época, uma Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui de Uberaba, inclusive aqui perto, na rua Francisco Fava, que era a sede. E comecei a trabalhar para Jesus, né, servindo ao Senhor. Ali eu casei, tive filhos,
E pela graça de Deus, ele nos chamou para o ministério. Não sou um pastor integral, né? Não fico integralmente no ministério, tenho meu escritório, né? Eu sou advogado, então não sou integral, mas a nossa vida, ela é integral no reino de Deus. Sim. Então nós somos, como pastores, estamos pastores, né? 24 horas, as pessoas nos chamam de madrugada, nos chamam de dia, nos chamam à tarde, né? Tem um aconselhamento, tem alguém, a gente está sempre disponível. Estamos sempre disponíveis, né? E a partir dali, dessa chamada de Deus para o ministério, comecei a me dedicar mais à ministração da palavra, não canto, não sou bom no louvor, né? Mas no cuidado, no trato com as pessoas, mas na palavra mesmo, um ministério bem pastoral, voltado para o ministério pastoral e ensino. E de lá para cá, a gente vem trabalhando para Jesus. Há 6 anos atrás, eu venho para Alagoinha. A Alagoinha vem para Uberaba, e ali eu vou, junto com o pastor Elton, vou ajudar na reforma. O pastor Marquinhos também é dessa época, a reforma do primeiro prédio, quando a Alagoinha veio, no Orlando Rodrigues da Cunha. E desde a reforma eu vi a visão da igreja, como era a visão da igreja, apaixonei pela visão da igreja. Fiquei mais 6 meses onde eu estava, encerrei o ciclo e comecei essa nova trajetória na Alagoinha. Então hoje, como um pastor auxiliar, lá na Alagoinha, sirvo junto com o pastor Elton, a pastora Vera, minha esposa também, a pastora Valesca, e nós estamos ali servindo a Jesus, esperando as direções que Ele tem para nós. Então, enquanto o Senhor nos permitir estar ali fazendo a obra de Deus, estaremos. Então, um pouco sobre a minha história de forma bem resumida mesmo. Eu sou o pastor Marquinhos também, né? Estamos aí na caminhada junto com o pastor Rodrigo, junto com o pastor Elton, ali em Lagoinha Uberaba, outros pastores também. E também tem uma história aí cristã, conheci Jesus em 2001, comecei a ir com meus irmãos na igreja, e a partir de então, né, tive essa paixão por Jesus mesmo, pelo caráter de Cristo, e tenho em mim algo que é muito natural, que é a questão de unir pessoas. Desde a época da escola, as pessoas gostavam de estar perto de mim. Eu acho que o pastor identificou isso e me colocou como líder de jovens, mas... igual o pastor falou, eu também não sou integral, mas estamos o tempo todo aí trabalhando pelo reino de Deus e sonhando em conquistar mais vidas para Jesus, gerar necessidade para Jesus. Boa. E pessoal, antes de começarmos o nosso episódio de hoje, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like aqui no nosso episódio de hoje, tá? Se inscreva também no canal e clique no sininho, ative as notificações para você ficar por dentro dos novos episódios aqui do Sério Mas Nem Tanto Podcast. E é claro, comenta aqui o que você deseja aprender com esse nosso episódio abençoado de hoje. Mas pessoal, agora eu queria saber por vocês, pastores, para começarmos. Quem de fato é Deus? Uma pergunta que parece simples, né, pastor? Mas não é. Mas é uma pergunta muito profunda, porque algumas pessoas vão dizer que Deus é tudo para mim, né? Você pergunta a pessoa, quem que é Deus para você? Ah, Deus para mim é tudo. E você pergunta, mas tudo o quê? A pessoa fala, não, é tudo. Mas ela não sabe expressar, né? Para além do Criador, para além daquilo que Deus significa para nós. A palavra de Deus, ela traz quem Deus é, e Jesus revela aos homens quem Deus é. Então, quem é Deus? Ou quem é Jesus, né? Respondendo primeiro, trazendo Jesus para a mesa. Jesus é a revelação de Deus aos homens. Então, se eu quero saber quem Deus é, eu não consigo ter essa resposta sem saber quem Jesus é. Sim. Porque Jesus é a revelação de Deus aos homens. E quando eu olho a biografia de Jesus, que está nos evangelhos, ali no início da igreja, também comecinho ali do livro de Atos dos Apóstolos, e tudo que os apóstolos, tudo que Paulo, tudo que os evangelistas escreveram, eu tenho uma consciência de quem Jesus é, e por isso eu consigo enxergar a Deus. Porque a palavra diz, pastor, que ninguém viu a Deus. Ninguém viu Deus, mas Jesus passou por essa terra, encarnado, então ele sim é a revelação de Deus aos homens. E quando eu vejo Jesus como, primeiro, um salvador, segundo lugar, aquele que passou aqui curando, operando milagres, sofreu tudo que nós sofremos. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que Jesus foi tentado em todos os tipos de tentação. Sim. Então Jesus é aquele que se identifica com o que nós passamos. Então se Jesus é a revelação de Deus aos homens, eu entendo que Deus ele escolheu vir a essa terra para se identificar com tudo que nós passamos. Deus, acima de tudo, ele é o Pai, e não como meu pai como o pai do pastor, ou meu pai foi, que já não tem mais ele, né, desde meus 13 anos. Mas Deus é um Pai de amor.
Deus, ele é amor. Deus, ele tem vários nomes e vários atributos, né? Se a gente for falar aqui sobre os nomes de Deus, né? Ou a nação, ou o povo hebreu, a nação de Israel, eles enxergavam a Deus por nomes. Então, eles chamavam a Deus por nomes. Então, se eu queria um Deus de cura, eu ia chamar pelo Jeová Rafá. Então, quem é Deus? Jeová Rafá, o Deus que cura. Se eu queria um Deus de justiça, eu ia chamar o Jeová Tzidkenu, que era um Deus de justiça. Se eu queria um Deus de batalha, eu ia chamar o Jeová Sabaó, o Senhor dos Exércitos. E assim por diante, né? Vários nomes que Deus tem para aquela nação. E desde sempre teve. E quando nós olhamos hoje, na nossa vida aqui, nós podemos chamar Deus de tanta coisa, mas a primeira coisa que nós precisamos chamar é de Pai. Então, quem Deus é para você, pastor? Acima de todas essas coisas que eu comentei, Deus é Pai. Deus é um Pai de amor que provê, que dá direção, que protege. Ele é esse Pai de amor que falta para muitos, mas que se revela para todos aqueles que Ele chama. E é engraçado, porque é como o pastor falou mesmo, quando nós vamos falar sobre Deus, falando Deus é tudo. E é uma definição, né? Mas realmente é o que Deus é mesmo, né? Porque Ele simplesmente é. Deus, Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim, né? E Ele é nossa base, Ele é nosso Criador, Ele é nosso Pai. E quando nós entendemos isso, né? O fato de nós entendermos isso, nós só vamos entender quem é Deus se nós estivermos nele também, né? Porque como Ele é nossa base, nós não tem como você viver sem ter essa base, você viver distante. Deus ele é nosso Criador, né? Então, para que nós possamos entender quem Deus é, nós precisamos estar nele também. Como o pastor falou, passando por Jesus e entendendo que são princípios, é um caráter, é uma pessoa, sabe? E não é um ser religioso, que as pessoas olham Deus um ser religioso. Olha as pessoas como algo celestial. Nossa, Deus é algo grande, mas Deus é simples, Deus é nosso Pai. Mas ele simplesmente ele é, né? Você distancia Deus, né? Coloca Deus tão longe. Isso, coloca ele longe. As pessoas vinculam Deus a uma religião, né? E é muito mais que isso. Deus é nosso Pai, nosso Criador, a nossa base. E para nós, para que possamos entender verdadeiramente quem é Deus, nós precisamos estar nele. Só assim para nós termos uma revelação profunda de quem ele é. Agora, falando sobre ouvir a voz de Deus. O que para vocês significam ouvir a voz de Deus? Aí o pastor já continua seu raciocínio. Ouvir a voz de Deus. Eu tenho até uma história engraçada, posso contar? Sim, é claro. Cara, quando nós não estamos abertos a ouvir a voz de Deus, nós escutamos os ruídos, né? Que vai ser o que nós vamos entrar daqui a pouco. E isso nos tira, né, a atenção, a distração nos tira a atenção de ouvir a voz de Deus. Então, eu tenho até uma história engraçada. Teve uma vez que tava uma época muito fria aqui em Uberaba, né? Só que Uberaba, tipo assim, tem uma época que é frio, mas ao mesmo tempo faz um sol, faz um calor. E à noite tava muito frio mesmo. E um dia eu vindo do shopping, eu tava de moto, sabe? E eu vi um morador de rua. E aí o Espírito Santo, né, falou pra mim que o Espírito Santo, Deus, é a mesma coisa. O Espírito Santo falou pra mim, volta e dá sua blusa de frio pra aquele rapaz. Eu vi um morador de rua, né? Aí eu falei, cara, blusa de frio, na época de frio, não dá pra você sair assim dando, né? E o Espírito Santo falou, volta lá, dá sua blusa de frio pra ele. E eu falei, cara, isso aqui é coisa da minha cabeça. Eu parei a moto, mas não dei, sabe? Parei a moto, não, isso aqui é coisa da minha cabeça. Acelerei e fui embora. E aí eu tava fazendo um serviço numa casa. E no outro dia, isso foi à noite, né? O Espírito Santo falou pra me parar e dar a blusa de frio. No outro dia eu vi o mesmo rapaz vindo, sabe? E tinha um dos rapazes que trabalhava comigo, ele levou um chup-chup pra mim. E eu gosto muito de coisa gelada. Que chup-chup gourmet, que vem com Nutella, leite ninho, não sei o que, sabe? E aí eu fui e falei, eu vou levar pra minha esposa. E eu gosto tanto de coisa gelada, cara, que tipo assim, era 4. Eu chupei 3 e ainda ajudei ela a chupar o outro ainda, sabe? E aí só que eu vi esse rapaz. E eu falei pra ele assim, cara, você quer um chup-chup, né? Na hora que eu vi ele tava vindo, tava calor, tava durante o dia. Eu falei, você quer um chup-chup? Eu falei, eu quero, cara, eu quero, tal. Já veio, né? Eu dei o chup-chup pra ele. Tipo assim, a primeira coisa que me chamou a atenção, algo que não me custou valor, né? Algo que não
que não tinha preço ali pra mim. E aí eu fui embora. E no outro dia, cara, eu continuei o serviço nessa casa, o rapaz veio de novo. E aí ele foi, na hora que ele me viu, ele já veio todo alegre, todo feliz. Aí na hora que ele já veio caminhando pro meu lado, né? E aí ele foi e arrancou uma nota do bolso, um morador de rua. Arrancou uma nota do bolso, uma nota de R$ 5. Aí ele falou, não, eu te conheço, cara, eu lembro de você é o cara do Chup Chup, né? Aí eu falei, sim, sou eu. Ele arrancou R$ 5 e me deu. Aí falou assim, ó, tô te dando aqui. Eu falei, não, pra que isso? Não preciso disso. Aí ele falou assim, ó, quando Deus manda, a gente só obedece. Eu falei, cara, que paulada, cara, porque... Sou morador de rua, vou falar que você. Sim, e Deus tinha falado comigo pra parar e dar minha blusa pra ele. O mesmo rapaz, 3 dias seguidos, sabe? Então, e aí, né, eu falei, não vou dar, não vou fazer isso pode ser voz da minha cabeça. E aí ele, no final, falou isso, quando Deus manda, a gente só obedece, né? Então, ouvir a voz de Deus é isso, a gente está aberto, né, está sensível à voz de Deus, está buscando, né, ouvir a voz de Deus também, ouvir direção. Tem várias formas de você ouvir a voz de Deus, a leitura da palavra de Deus é uma das principais, né? Às vezes nós terceirizamos, procuramos em pessoas, em profetas, pessoas que vão em igrejas buscar outras pessoas para ouvir a voz de Deus, sendo que a voz de Deus ela está aqui para nós, né? Ela está disponível através da palavra, da Bíblia, você pode abrir. Deus vai falar no seu espírito também, né? Às vezes até com um termo que as pessoas usam muito no sexto sentido. Às vezes você vai ouvir Deus falando ali, vai usar pessoas também através de conselhos, de palavras. E nós precisamos estar abertos, sensíveis, né? E atentos àquilo que Deus quer falar. Até quando ele pede a blusa de frio. Até quando ele, principalmente agora. Depois disso, cara, toda vez que eu vi esse cara na rua, eu parava. Falei, mano, você já almoçou? Você quer alguma coisa? Eu penso que Deus, ele está sempre disposto a falar conosco, né? Mas a pergunta é, será que a gente quer ouvir? Sim. Ou será que estamos em condição de ouvir? Não é? Porque o pastor disse que a palavra, ela é a maior profecia que existe, né? Então, Deus, ele fala de diversas formas. A Bíblia diz que a natureza proclama a glória de Deus. A própria natureza está pregando, está falando sobre Deus. E às vezes o ser humano fica preso querendo algo assim, muito concreto. Ontem mesmo eu fazia um aconselhamento na igreja. Aí a pessoa, depois do aconselhamento ali no final, 1 hora de aconselhamento, ela falou assim, tá bom, pastor, agora libera uma palavra profética pra mim. Eu falei, mas não é assim, peraí que eu vou pegar a Bíblia aqui, isso não funciona assim, né? Deus que usa a pessoa que usa a Deus, né? Não, Deus coloca no meu coração aqui um texto, eu vou falar pra você. Mas não é que eu vou sempre ter uma palavra profética pra alguém, pra Deus falar para alguém através de mim. Deus usa seus profetas. A Bíblia diz, não desprezeis as profecias, acredita em profecia. Só que Deus, ele fala diretamente com você também. Deus, ele fala diretamente com você. Então, a voz de Deus, ela está disponível e nem sempre vai ser audível. Bem sempre, Deus, ele fala o seu nome, Rodrigo, meu filho. Eu posso dizer que eu nunca escutei a voz audível de Deus. Existem pessoas que já escutaram, né? Gente próximas a nós, mas eu não. Deus fala comigo de uma forma diferente. Como eu compreendo a voz de Deus? Eu compreendo através de algo que eu chamo de testemunho interior. Então, a voz de Deus fala dentro de mim. Que ouvir a voz de Deus para mim é dessa forma. É uma certeza, uma convicção seguida de uma paz. Se a escolha é positiva, se a vontade de Deus, eu tenho uma convicção seguida de uma paz muito grande. Então eu sei que aquilo ali é algo de Deus. Mas quando eu tenho essa convicção dentro de mim, ela é seguida de uma inquietação, algo que parece que está roubando a paz. Isso é muito real. Eu já sei que não é, que aqui Deus está comunicando, que aquele não é o caminho, que não é para fazer aquilo, porque eu aprendi a discernir isso dentro de mim. Mas quando é algo seguido de paz, e a paz é o árbitro do nosso coração, a paz conduz a nossa vida, né? Ela é o nosso líder, eu já sei que é a voz de Deus me falando. E isso acontece muitas vezes, às vezes em coisas tão simples, mas você tem aquela convicção, não é para eu fazer isso, eu preciso ir, eu preciso fazer.
e você sabe que ali na frente Deus ele te mostra que aquele era o caminho. Então, a voz de Deus, a gente fala voz, mas nem sempre vai ser audível. Nem sempre vai ser a voz de Deus falando Wesley, não. Falando Marcos. Às vezes vai ser uma pessoa mesmo. Às vezes vai ser só um conselho. Que a pessoa tá do seu lado sentado e ela vai ser a voz de Deus. Às vezes você tá lendo a Bíblia. Mendigo, né? Às vezes eu sou mendigo, né? Às vezes você vai estar lendo a Bíblia em casa. E Deus, ele vai falar com você através da palavra. Ou outra vez vai ser um louvor que você tá escutando, que você sempre ouviu, Verdade. mas nunca deu atenção para aquilo ali. E naquele dia, Deus ele fala com você através daquela música, daquele louvor. Então tem várias formas de Deus falar, né? Mas a pergunta é, eu tô disposto a ouvir? Quando nós estamos profundo em Deus, né? Que é o que a gente falou lá no início, até as canções, a nossa alma, ela começa a entender de outra forma, né? Porque nós somos um espírito, tem uma alma e mora em corpo, né? Sim. E muitos de nós somos dominados. Na verdade, muitas pessoas são dominadas pela sua alma, por vontade, emoções e sentimentos, né? E Deus, ele fala através daí também, igual o pastor tá falando, não é uma voz audível, né? Mas você sente. E muito interessante também que as pessoas, elas vinculam a voz de Deus sempre ao sim, né? Não, que Deus... E muitas pessoas estão vivendo irresponsabilidades na vida porque vincularam o sim delas a um sim de Deus, sabe? Colocaram, tipo assim, estão colhendo o fruto que acharam que foi Deus que falou, sabe? Que Deus que permitiu. Porque Deus permitiu que eu fizesse isso, mas não. Deus, ele trabalha no não também. Sim. Como o pastor tá falando, eu tive uma oportunidade de negócio muito boa, bacana na época, sabe? E aí eu orei, né? E muitas das vezes nós queremos orar a Deus para ouvir a voz de Deus, mas nós queremos orar para ouvir o sim de Deus, né? E aí Deus, ele falou, não vai. Eu entendi que se eu tivesse entrado naquele negócio, as pessoas iriam olhar para mim e Deus não ia ter glória naquilo, sabe? As pessoas, por exemplo, talvez uma mudança de vida minha, as pessoas iam vincular a uma pessoa e não a Deus. E Deus não permitiu. Eu falei, pai, se tiver alguma coisa que não for de acordo com os princípios da tua palavra, sabe, que esse negócio ele não flua. E aí acontecendo situações, né, que eu não concordava, que não estava ligado aos princípios, sabe? E ali eu vi o não de Deus, sabe? Eu senti claramente Deus falando. E algumas pessoas, mas você vai sair de um negócio desse e tal. Às vezes é um negócio para mudar a sua vida, às vezes não sei o quê. Mas nós precisamos entender, né? Ouvir a voz de Deus, entender, tá preparado para quando ele falar sim, mas para quando ele falar não também, nem sempre, e na maioria das vezes não é como a gente quer, da forma que a gente quer. E acaba que isso afasta mais as pessoas de Deus, né? Porque é sempre buscar o sim de Deus. A minha razão é o sim de Deus. Aí lá na frente não acontece como o esperado, aí a pessoa terceiriza a culpa para Deus. Exatamente. E culpa Deus e se afasta mais. Mas, pastores, então eu consigo diferenciar, né, a voz de Deus da minha voz interior, da minha voz dos meus pensamentos a partir do sentir mesmo, do meu sentir. Eu acredito que a gente vai desenvolvendo, ao longo da caminhada cristã, essa capacidade de conhecer a voz de Deus. Porque às vezes eu até quero, né? Resposta, eu fiz uma pergunta, né? Eu quero ouvir? Às vezes eu até quero, mas eu não sei discernir, eu não tenho conhecimento da voz de Deus. Isso é algo muito profundo na palavra. João 10, que fala do bom pastor, diz que o texto, ele é mais ou menos assim. Que aquele que não entra pela porta, sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O bom pastor não. O bom pastor, ele entra pela porta das ovelhas. A ele, o porteiro abre, e ele chama as suas ovelhas pelo nome, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. De maneira nenhuma seguirão os estranhos. Antes, fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. E quando chama pelo nome, tira para fora, vai adiante delas, conduz, e elas seguem aquele pastor. Não sei se você já viu uma imagem de um pastor trabalhando com ovelhas. Ovelha é um animal que não é tocado, é conduzido, é chamado. O pastor, eles levam as ovelhas para o aprisco, vários pastores, que é um cercado, todas as ovelhas estão lá. Quando aquele pastor chega e ele chama as suas ovelhas,
Ele emite o som. As ovelhas dele conhecem a voz dele e apenas as ovelhas dele saem do meio de todas e segue aquele pastor. Ele tira as ovelhas do aprisco e vai na frente delas. Porque elas conhecem a voz do seu pastor. Então, qual que é o desafio do homem e da mulher? Conhecer a voz de Deus. Esse é o maior desafio. Hoje a gente fala muito, né, os princípios de vendas, de network, fala muito sobre escuta ativa. Nós temos que desenvolver essa capacidade, né, essa habilidade da escuta ativa. Só que nós não falamos disso relacionado a Deus. As pessoas não param para escutar a Deus. É tanto movimento, é tanta coisa, é tanta atividade, que não se para ouvir, para tentar discernir a voz de Deus. E se eu não conhecer essa voz, não tem como eu separar dos meus pensamentos, das vozes da minha cabeça, né? Saber se sou eu mesmo, se é a minha carne. Porque dentro de nós tem uma luta, carne e espírito. Sim. Então, da mesma forma que o espírito fala, a carne também vai que ela quer falar. Como que eu vou discernir esse conhecimento do Senhor? Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É contínuo, isso não se para. Deus, ele vai falar conosco. Você fica imaginando, imagina o pastor Abraão. Abraão tá lá em Gênesis, capítulo 12. E Deus chama Abraão. Abraão, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Num terreno, né, que segundo os historiadores era de idolatria, de muitos ídolos. Há quem diga que a família dele tinha até uma fábrica de ídolos. E no meio de tudo aquilo ali, da sua família, da sua parentela, Deus chama ele. Abraão, Abraão. Imagina ele tentando discernir. Essa voz é minha cabeça, é a voz de Deus, o que está acontecendo? Pela fé, ele ouviu e seguiu. Mas é algo complicado. Hoje, as pessoas têm tantas atividades que elas não conseguem discernir e conhecer mais a voz de Deus. Então Deus, ele vai falar. Ele vai falar seja pela palavra, seja pela uma voz, seja pelo um profeta, seja por alguém, ou pelo testemunho interior. Que aí, não é só o testemunho interior que é difícil de identificar. Porque o pastor pode liberar uma palavra para mim e eu preciso avaliar se essa palavra é de Deus ou não. Sim. Primeiro, ela passa pelo filtro da palavra de Deus? Passa. Eu nunca posso julgar um profeta, mas a profecia eu posso examinar, eu posso avaliar. Então, até essa palavra que é direta, eu preciso avaliar, né? Passar num filtro para saber se é de Deus ou não. E é o que não é errado, né, pastor? Porque a gente vem de um sistema onde às vezes a gente recebeu uma palavra dessa, né? Você colocar a sua vida completamente nisso. E não é errado você fazer uma avaliação daquilo que por exemplo, Deus está usando o pastor Rodrigo para falar comigo. O próprio pastor, pastor Deus, assim como já aconteceu, né? Pastor Deus mandou vir aqui falar para você isso, mas você pode avaliar, sabe? Se faz sentido, né? Se às vezes pode ser algo da minha mente também, do meu espírito, né? Mas é importante a gente fazer essa avaliação. E quando a gente fala mente, a palavra de Deus, ela usa muito a palavra coração. O coração é o primeiro lugar que sente a emoção, né? Por isso que a Bíblia usa muito coração no sede de emoção. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e mais enganoso do que todas as coisas. Então, eu tenho que ter muita parcimônia, muita calma para poder avaliar as coisas. Então, se eu escuto algo, se Deus está me dando uma direção, se Deus está falando comigo sobre algo, eu preciso orar a Deus e falar, Deus, preciso que o Senhor fala comigo. Preciso que o Senhor me confirma de alguma forma se é para fazer isso ou não. Você vai ver isso até na história de Gideão. Quando Deus chama Gideão, o anjo do Senhor aparece para ele, dá a direção para ele. Mas mesmo assim, ele fala, se é o Senhor que está falando comigo, eu vou fazer prova com Deus. E aí ele coloca um velo de lã lá na terra, a terra fica, eu falo, agora eu quero, se foi Deus que falou que essa terra fica molhada e o velo de lã fica seco. Aí ele não contente, acontece o que ele pediu, a terra molhada e o velo de lã seco. Na outra noite ele fala, não, Deus, agora eu quero que a terra fica seca e o velo de lã fica molhado. Ele vai no outro dia, do jeito que ele pediu, Deus mostrou, confirmou, ele nos com confirmação. Aí ele entendeu, não, realmente quem falou comigo foi Deus. Depois da prova que ele fez com o Senhor. Então não há problema nenhum. Se Deus fala algo comigo e eu estou em dúvida se aquela é a voz de Deus ou se é algo meu,
eu preciso pedir para Deus me confirmar. Deus, eu queria que o Senhor me confirmasse. E aí Deus, ele vai usar uma pessoa, Deus, ele vai fazer de diversas formas. Vou dar um exemplo, antes do pastor comentar. A gente estava no nosso retiro de adolescentes, acampamento no carnaval, e Deus me deu uma palavra para um casal de jovem que estava ali. Que estão noivos, vão casar, enfim. E eu entreguei a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu, na hora, entendi que era algo de Deus que eu precisava entregar aquela palavra. Então, foi uma palavra profética. E tem vários tipos de palavras. Então, nós temos uma palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é uma revelação que Deus ele te traz e você entrega para a pessoa. E tem uma palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É uma palavra de conhecimento seguida de um conselho. Então, isso está lá na Bíblia, na lista, né, dos dons em 1 Coríntios, capítulo 12. Então, ali, eu entendo, a palavra de sabedoria é uma revelação sobre algo, uma situação, mas seguida de um conselho. E eu entreguei essa palavra, e esse conselho que era referente ao casamento, enfim. Nós tivemos mês passado um culto na igreja, a gente chama de culto recarga, e o pastor Everton Ailson veio ministrar. E o pastor entregou uma palavra para esse mesmo rapaz, só que publicamente no microfone mesmo. As mesmas palavras que eu falei no retiro, no acampamento dos adolescentes. Com os mesmos termos, com a mesma direção, com tudo. E eu tava lá na hora, ouvindo, eu falei, obrigado, Jesus, porque o Senhor confirmou para ele, talvez ele precisasse, talvez ele ouviu aquela palavra e disse, será, Senhor? Talvez ele até pediu uma confirmação. Né? Talvez ele até tenha pedido uma confirmação. E Deus usou uma outra pessoa para confirmar a mesma coisa. E talvez fosse algo que Deus já tinha falado no coração dele. Sim. Então, como Deus faz? Deus, ele fala, ele não nos deixa enganado. É muito top essa questão também, pastor. Eu tive uma experiência, assim, incrível, né? Um pouco diferente, mas eu achei incrível. Sobre ouvir a voz de Deus. E nós temos muita cultura de secreto, né? Que é uma cultura que a gente implantou, onde a gente busca a presença de Deus, o caráter de Jesus. E um dia, eu virei à noite ali no secreto, sabe? Lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. E, inclusive, queria dar um recado para você que é jovem, né? Que tá nos assistindo. Se você quer ouvir a voz de Deus, cara, por favor, isso vai melhorar você, vai melhorar a sua vida. Abra sua Bíblia, sabe? É uma forma mais clara, né, pastor, de você ouvir a voz de Deus. Eu quero te dar 3 conselhos aqui. E o primeiro é esse: você quer ouvir a voz de Deus, abra sua Bíblia. O segundo, permita que a sua Bíblia, que a voz de Deus através da Bíblia Sagrada, ela dê acesso e libera destino sobre você, sabe? E pare de dar acesso ao seu destino a pessoas que não têm vínculo com a palavra de Deus, né? Tem muitas pessoas, talvez está nos assistindo agora, pessoas cheias de talento, jovens, né? Meninas, mas que estão dando acesso ao seu destino a pessoas que não vivem os princípios da palavra de Deus, né? E terceiro é organizar, né? Então organiza a sua mente, porque se você viver essa bagunça que você vive na mente, sabe? Às vezes nós estamos dando acesso ao nosso destino por causa da novela das 9, né? O que a gente aprende na novela das 9. Nós queremos ouvir a voz de Deus, mas não abrimos a Bíblia. Passamos o nosso tempo todo no Netflix, acessando, sei lá, jogos e outras coisas. Então, esse conselho é para você, direto para você que é jovem mesmo. Pega isso aí, isso vai mudar a sua vida, cara. Leia a palavra de Deus. Pare de dar acesso ao seu destino até a pessoas. Eu vou fugir rapidinho aqui, tá? Vou aproveitar esse momento de desabafo de um líder jovem. A gente vê muito, cara, pessoas, né, homens e meninas que estão com sede de Jesus, sabe? Buscando ouvir a voz de Deus e de repente entra em um relacionamento, sabe? É como se viesse um balde de água fria jogar sobre aquela pessoa e a pessoa não consegue mais ouvir a voz de Deus. Então, o melhor passo para você dar certo, né, no relacionamento é ouvir a voz de Deus também. Então é isso. E só finalizando, né, sobre a questão de testificar a palavra, a voz de Deus, né, ouvir a voz de Deus. Teve um dia que eu tava lá em casa no secreto, sabe, buscando, lendo a palavra de Deus, tava lendo o livro de Atos, né, tava buscando os avivalistas também, sabe. E aí eu sentei na mesa e comecei a escrever o que o Espírito Santo tava me entregando, né, a voz dele me entregando. E eu montei um sermão
sobre como manifestar o verdadeiro avivamento. E aí eu comecei a escrever arrependimento, né, oração, não me lembro os tópicos exatos, mas foram 5 tópicos, e comecei a escrever. E no outro dia, o Espírito Santo ele foi muito claro quando ele falou comigo assim, ó, não mostra isso para qualquer pessoa. Eu falei, por quê? Ele falou, porque quem é da carne não discerne o que é do Espírito. Se você mostrar para uma pessoa que não está com a mente voltada para as coisas de Deus, ao ouvir a voz de Deus, às vezes a pessoa vai falar, mas você tinha que ter acrescentado isso, você tinha que ter acrescentado aquilo. E eu mostrei para 2 pessoas. E uma das pessoas que eu mostrei, ela estava lendo o livro do Avivamento da Rua Azusa. Ela falou, cara, tudo que você escreveu... E eu não tinha lido o livro do Avivamento da Rua Azusa. E ela falou, tudo que você escreveu tá aqui no livro da Rua Azusa. Então eu pude testificar, né? Falei, pô, o que o Espírito Santo me entregou, o que a voz de Deus aqui, através de ouvir a voz de Deus aqui, hoje eu escrevi uma que a pessoa escreveu lá em 1905, né? 1906. Então você realmente vê Deus testificar, né? Através da palavra e através de pessoas também, assim como o pastor. Deus usou o pastor para falar algo, o outro pastor testificou. Então, eu achei muito poderoso isso, fiquei muito feliz também. Eu me senti o Charles Spurgeon escrevendo um sermão ali. Foi Glória a muito Deus. top, cara. E é uma coisa muito importante que o pastor Marquinho falou aqui, pessoal, é que a gente leva muito isso para nossa vida profissional, né? Tende a levar isso mais para nossa vida profissional, mas a gente tem que levar isso para nossa vida espiritual também, que é estar com pessoas certas em lugares certos e com o conhecimento certo. Então, a partir do momento que você busca a Deus, né? Busca se aproximar de Deus, você tem que estar nesse meio certo, com pessoas certas e buscando o conhecimento certo. Porque a gente sofre muitos ruídos, né? A próxima pergunta, a gente entrando nesse assunto agora dos ruídos. Até eu queria ver por vocês, pastores, o que de fato significa essa questão dos ruídos espirituais que a gente sofre aí diariamente? Olha, eu acho que são muitos ruídos, né? Deus, ele fala de diversas formas. Então não tem como pôr Deus dentro de uma caixa. Deus só fala assim. Não, Deus fala de diversas formas, né? Como nós já comentamos, sobre o testemunho interior, sobre a própria natureza, sobre a palavra, sobre os louvores, profecia, enfim, Deus fala de diversas formas. Mas às vezes nós não conseguimos, no meio de tudo que vivemos, discernir a voz de Deus. Você quer ver uma coisa que silencia a voz de Deus? A dor da pessoa. Quando a pessoa ela tá passando por um momento de extrema dor, ela não consegue, no meio daquele turbilhão, às vezes tem força nem para buscar. Né? E a palavra diz que da fraqueza nós precisamos tirar força. Os homens de Deus, Hebreus 11, da fraqueza tiraram forças. Fecharam a boca do leão, venceram reinos, mesmo sendo fraco. Eram fracos, mas tiraram forças. E a dor impede a pessoa de ouvir a voz de Deus, ela não tem mais, parece que perde aquela conexão, e Deus está sempre falando. As atividades do dia a dia, a correria do dia a dia, a pessoa ela não para nada. Sabe aquele momento de ócio? A pessoa ela vai parar para não fazer nada. As pessoas estão em busca de atividade, o pensamento acelerado, elas não conseguem parar para contemplar, né, para passarinhar, para exercer a arte de contemplação. Elas não conseguem ver Deus em nada. E Deus, ele tá até nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, Deus, ele tá falando. Hoje, um ruído muito grande é que nós precisamos usar, faz parte da nossa vida, né? Não tem como viver sem isso mais, que são as redes sociais. Ainda mais que trabalhamos com elas, nós usamos as redes sociais, enfim. Mas as pessoas não conseguem abrir mão deste tempo, passar um tempo com Deus. Eu falo, nós somos pastores, isso a gente vai fazer uma mensagem. E a mensagem é assim, você não vai lá e prega a palavra, né, na igreja. Você vai retirar, ir pro seu quarto, preparar um ambiente, orar, falar com Deus, louvar o nome do Senhor e vai falar, Espírito Santo, lidera o meu coração, eu preciso da sua palavra, sem o Senhor eu não consigo fazer. O que aquele povo que está lá precisa ouvir, eu preciso que o Senhor me dê. A gente fica ali 4 horas, 5 horas, 6 horas, ou às vezes dias, para preparar uma mensagem, para poder entregar para a igreja, num ambiente secreto, separado. Agora você imagina, a pessoa que ela vai ali na igreja 1 vez por semana, 2 horas na semana, e ela não tem tempo, ela não consegue.
Eu fico muito feliz de ouvir, né, de ouvir falar isso, porque as pessoas, elas estão muito ligadas a essa correria mesmo, sabe? Isso, tipo assim, isso tá matando mesmo, né? Quando a gente vai desfrutar, eles falam, não, mas você tá com muita preguiça, não tá fazendo nada. Mas é o momento do desfrute E mesmo. olha pra você ver, cara, o segredo de desfrutar, ele é tão importante que Deus, ele trabalhou e no sétimo dia, o que que ele fez? Ele descansou, né? Mas esse descanso, Deus não descansou porque ele estava cansado, mas ele descansou para desfrutar da sua própria criação, né? Então, desfrutar é isso, é você desligar esses ruídos. Foi feita uma pesquisa na faculdade lá no Reino Unido, e eles perguntaram, né, sobre o que acharam pessoas que tinham mentes saudáveis e perguntaram qual que era o hábito dessas pessoas. E um dos hábitos dessas pessoas é esse, é desfrutar, sabe? O hábito de passarinhar também, desacelerar, desfrutar a natureza. Você vai tomar um copo de coca, sabe? Sentir o gosto da coca. E hoje em dia a gente não tem isso, é tanto ruído na mente. Às vezes você vai dormir, você tá preocupado com o que tá acontecendo no TikTok, né? E isso que o pastor falou me deixou muito feliz, porque inclusive a religião, ela tem se tornado um ruído muito grande também. Como assim, pastor? As pessoas estão tão ligadas no trabalho, na igreja, no trabalho, no dia a dia, que as pessoas não estão tendo tempo para Deus, sabe? Então não estão ouvindo a voz de Deus, não estão se conectando com Deus, estão vivendo de ruídos, né? Nesse aceleramento, acelerados. Como se eu já vim aqui, fiz minha parte, bati meu ponto. Exatamente isso. Então, isso aqui que o pastor está falando me alegra. É de entrar pro secreto, ouvir a voz do Senhor. O que o Senhor quer que seja ministrado? Eu não vou ser reflexo de um ruído, às vezes de um pastor que se preparou, porque hoje em dia acontece muito, tá? Você que tá vendo aí também. O pastor Rodrigo fez uma pregação, tá lá no YouTube. Hoje eu quero ouvir pregação sobre bênção. Hoje eu quero ouvir pregação sobre cura. Você vai lá, monta a sua pregação e vai. Então você não entra pro secreto para ouvir a voz de Deus, que Deus quer falar, sabe? Às vezes eu tinha um pouco de dificuldade por isso. Para poder desligar, eu sou ministro, né? Ministro louvor, e poder desligar e entender, sabe? Às vezes a minha dificuldade era essa. Falei, pô, eu gosto muito de chamar o reino de Deus, sabe? Trazer a presença de Deus para a igreja, através do louvor, das canções, preparar a igreja para a palavra. Tem gente que já pega, não, vamos cantar essa música, essa, aquela outra, sabe? E eu acredito que não seja assim. Então, é um alerta para nós, né? Para que você não possa viver de ruídos, sabe? Através da religião. Esse tempo que o pastor falou, ele é muito importante, porque tem até o Stanley, que é um amigo meu, e cuidou de mim quando eu converti. Ele tem um louvor que é dele, que ele fala assim, o segundo CD dele, eu acho, ou do primeiro, ele fala assim, você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Quando era criança, era cedo demais para pensar em Deus. Hoje, na juventude, o tempo é pouco demais para pensar em Deus. Uau. Quando chega a velhice, é cansaço demais para pensar em Deus. Mas quando a morte chegar, na sepultura será tarde demais para pensar em Deus. Dá pra ver que o pastor é bom pregando, né? Eu denunciei aqui, né? Tarde demais para pensar em Deus. Você quer ver um barulho, pastor? Um ruído? É o pecado. A palavra de Deus diz assim, ó. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Se eu não me engano, é Isaías 59, versículo 1. Diz isso. Mas o versículo 2 diz assim, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Pecado sempre vai apagar a voz de Deus. Sempre vai abafar a voz de Deus. A gente trata muito, aconselha muitas pessoas na igreja, nós trabalhamos com famílias, aconselhamos muitas pessoas, e às vezes a pessoa fala, né, ela não consegue ouvir a voz de Deus, mas a voz da tentação, a voz do erro, ela consegue ouvir, né? Querendo fazer algo. E eu falo, é assim, quando você está longe de Deus, o Espírito Santo, uma vez que você entrega a vida para ele está dentro de você. Só que ele pode ser apagado. Por isso que Paulo disse, não extingais, não apagueis o Espírito Santo, quando escreveu aos Tessalonicenses. Então ele pode ser apagado.
Se ele está apagado, eu não consigo ouvir a voz dele. E o pecado está falando alto na minha vida. Faça isso, vá por esse caminho, vá por esse caminho. Rodrigo. Quando eu me aproximo de Deus, eu estou orando, eu estou na igreja, eu estou em comunhão e vivendo o que Deus tem para mim, essa voz, ela vai diminuindo. Daqui a pouco o pecado está assim, Rodrigo. E a voz do Espírito Santo sobressaindo. Aí daqui a pouco essa voz já tá, Rodrigo. Não consigo nem dar atenção para ela mais. Porque eu tô fluindo no Espírito, no rio de Deus. A voz de Deus está sobressaindo. Um exemplo prático. Se você tá longe de mim e eu falo com você, você não vai escutar. Mas quanto mais nos aproximamos, mais a minha voz você escuta. É muito prático isso, né? Quanto mais próximo nós estamos, mais você vai escutar a minha voz. Então nós estamos próximos aqui, eu, o pastor, você, um do lado do outro. Então nós não precisamos de microfone, caixa de som, não precisamos de nada. Porque nós escutamos a voz. Às vezes eu tô com meu filho Lucas, né, conversando com ele, e ele tá falando muito alto. Eu falo, filho, pode falar mais baixo, eu tô perto de você, eu tô do seu lado, né? E é assim, o pai com o filho. Até a oração da gente muda, a gente quer orar. Deus soberano, altíssimo, glorioso, Pai das luzes que habita na eternidade. Orando, gritando, né? Coisa Sendo que que nós sabe o significado, né? sendo que Deus, ele tá ali, só quer que você fala pai, não precisa exaltar e nem nada. Como né? se eu quisesse provar pra Deus que, ô Deus, eu tô aqui, Deus. Tô Exato, aqui. chamar atenção. Mas quem tá perto não precisa disso. Então, quando você vê isso, é um sinal de quem tá longe. Porque quem tá perto, quando você tá perto de uma pessoa, você não precisa de nada. É olho no olho, a gente fala, a gente conversa como uma pessoa, né? E para fechar esse raciocínio, se você conhece a voz de uma pessoa, você tá dentro de uma multidão, dentro de um monte de pessoas ali. Várias pessoas conversando. Você não tá compreendendo, não sabe, mas chega sua esposa e fala, Wesley, ou como é que ela te chama? Amor, pode ser várias pessoas ali que tem esse pronome de tratamento de amor, mas você escutou a voz da sua esposa, você sabe que é ela. Você já faz assim, minha esposa tá me chamando. Por quê? Porque você conhece, mesmo no meio dos ruídos, você conhece a voz. Então você sabe que aquela é ovelha no meio do aprisco. Ela conhece a voz do pastor. Você sabe, não, essa voz é diferente. Essa voz é a voz de Deus. Elias estava na caverna, Deus coloca ele na porta da caverna, e aí passa um terremoto. A Bíblia diz, Deus não estava no terremoto. Um forte vento, Deus não estava no vento. O fogo, Deus não estava no fogo. Mas de repente veio uma voz mansa e delicada e disse, que fazes aqui, Elias? Deus estava naquela voz mansa e delicada. Mas naquilo que falou alto demais, o terremoto, o vento, o fogo, Deus não estava. Deus estava numa voz mansa e delicada, falando com ele. E ele ouviu aquela voz. E é uma busca contínua, né, Marquinho? Por exemplo, a gente não pode achar que eu intensifiquei a voz de Deus ali, a voz do Espírito Santo, e desci ali as vozes do meu pecado ali, e eu tenho que parar. Eu tenho que sempre ter o processo contínuo ali, de sempre buscar a Deus e sempre jogar para debaixo dos meus pés ali os pecados, né? Sim, com certeza. Como o pastor Rodrigo falou, né? Tudo que nós focamos cresce, né? Que você coloca energia, cresce, não tem como. Isso não é no espiritual, né? Isso é na nossa vida, sabe? Então, a forma de você eliminar os ruídos é buscando a presença, né? E se a voz de Deus, ela não for a única voz que nós estamos ouvindo, sabe? Nós vamos ver de ruídos, né? De ouvir outras vozes, né? E permitir que isso dê acesso ao nosso destino, né? Vivendo de ruídos e não ouvindo a voz de Deus específica. Então, nós precisamos buscar isso no nosso dia a dia. Talvez tem pessoas nos assistindo agora, né? Vai ver daqui a pouco. Mas como que eu vou gerar isso? Como que eu vou gerar essa busca? É no dia a dia mesmo, como o pastor falou. Hoje eu vou alimentando o espírito, automaticamente a voz do pecado ela vai escalando, sabe? Até que um dia, coisas que você achava normal no pecado, né? Por exemplo, tem pessoas
Eu vou contar isso aqui porque eu já falei isso uma vez pra minha esposa. Quando eu comecei a namorar com ela, eu não sei, cara, eu acho que tem uma maldição hereditária aí que veio, sabe? A maioria dos meus irmãos separaram, sabe? Eu sou o mais novo e não separei, não vou separar. Vou viver com minha esposa até a volta de Cristo, né? E só que tinha época da minha vida, Wes, que eu tava tão enrolado assim, sabe? Um exemplo, eu conversava com mulher lá do Rio de Janeiro, mulher que eu nem ia conhecer, não ia ter contato, não ia ter nada, mas tava conversando. Por quê? Porque aquilo tava em mim, sabe? Então eu achava normal. E quando você começa a alimentar o Espírito Santo, sabe? Você começa a olhar para essas coisas, começa a te dar nojo, sabe? Como faz isso? Entrando pro seu secreto, né? Buscando a presença de Deus. Lendo a palavra de Deus, e tudo é uma questão de hábito mesmo. Nós não vamos conseguir alimentar o nosso espírito para deixar de ouvir os ruídos se você não começar, né? Então, não, pastor, como que eu começo? Eu não estou indo na igreja. Não, eu preciso melhorar para poder ir na igreja. Não, eu preciso parar de pecar para ir na igreja. Nós não vamos conseguir, sabe, sem o Espírito Santo. Ou seja, comece da forma que você está, do jeito que você está, sabe? O importante é começar. Vou finalizar. Teve um dia que a gente estava lá em casa, no secreto, orando, e aquele dia eu comecei a sentir no meu espírito em pedir perdão para algumas pessoas, sabe? E eu pedindo perdão e comecei a declarar o nome de algumas pessoas que eu entendi que eu tinha dificuldade. Então, esse também é um ponto. Olhe para dentro de você e vê quais têm sido os ruídos que têm atrapalhado você de ouvir a voz de Deus. Internos, né? Interno. É muito importante, sempre importante você organizar o interno, né? Não, Wesley precisa disso, pastor Rodrigo precisa. Não, eu preciso disso, olhar para dentro de mim, às vezes reconhecer o que somos. Eu sou invejoso mesmo, eu sou ciumento mesmo, eu sou mentiroso mesmo, sabe? O primeiro passo, né, para começar a mudar e gerar o hábito de ouvir a voz de Deus, o Espírito, e eliminar os ruídos, é isso. E a gente tava ali em casa, eu falei, cara, eu tenho dificuldade com essa pessoa, com essa outra pessoa, e comecei a orar por essas pessoas. Pai, eu abençoo, prosperando essa pessoa, e comecei a falar os nomes dessas pessoas. De repente o Espírito Santo, né, veio ali através de uma menina, ela é uma das nossas intercessoras, a Sabrina. Inclusive um abraço, Sabrina, João, Gabriel, todos os meninos aí do Legacy, já falou todo mundo. Comecei a arrepender rapidinho. E Deus usou a Sabrina, e ela começou a falar assim que a gente não sabia nada sobre o amor. Eu falei, uau, cara, toda vez que Deus usa a Sabrina é só porrada, cara. E aí eu não consegui entender, sabe? Falei, como assim? Eu tô orando pedindo perdão, tô orando abençoando pessoas. E aí o que o Espírito Santo entregou para nós ali é porque nós não sabíamos nada sobre o amor, porque nós não amávamos o Espírito Santo, sabe? Para que eu consiga fazer todas essas outras coisas, eu preciso amar o Espírito Santo primeiro. Porque é o Espírito Santo através de mim que vai me convencer de todas essas outras coisas, sabe? Sim. E ali eu comecei a entender, eu falei, cara, para mim amar pessoas, o Espírito Santo ele precisa estar muito evidente em mim, sabe? Como eu falo, hoje eu tenho um relacionamento, graças a Deus, né? E aí quando o Espírito Santo, ele... Um exemplo, o meu casamento, para ele dar certo, Deus está acima da minha esposa, sabe? Primeiro eu amo a Cristo, né? E depois eu amo a minha esposa. Por quê? Se a gente estiver na rua, passa uma mulher bonita, sua esposa não sabe o que você está pensando. Às vezes você vai pensar, nossa, olha que mulherão, mas o Espírito Santo sabe. Então você amando o Espírito Santo, né, e fazendo ali, caminhando os princípios que o Espírito Santo a palavra de Deus, ela traz para nós, já é o suficiente, sabe? Então eu entendi isso, né, para me amar e fazer essas outras coisas, primeiro eu preciso amar o Espírito Santo. E como fazer isso? É através da busca, buscando o Espírito Santo, eliminando o tempo no Netflix, nos jogos, né, nas distrações, tudo isso são ruídos, nas feridas, né? E eu quero falar para você que está nos assistindo de novo também, né? Que não é o que sua antiga igreja fez com você, não é o que seu antigo líder fez com você, é o que você vai fazer a partir de agora, porque você, esse momento está eliminando todos esses ruídos que paravam você e está dando ouvido à voz de Deus para que você possa caminhar e acessar um tempo novo. E pastores, por que mesmo pessoas de fé também às vezes se sentem desconectadas de Deus? Você comentou, falou algo bem interessante, né?
é porque a pessoa, ela atingiu um patamar de conseguir ouvir a voz de Deus, né? Eu tenho um discernimento de ouvir a voz de Deus, que ela vai relaxar, vai deixar de buscar, vai deixar de... com um exemplo, nós pastores. Eu prego há tantos anos, então agora eu não vou nem buscar a Deus uma palavra mágica, eu vou chegar lá e já vou ministrar, né? Não é assim. Nós temos que estar com a vida em dia com Deus, com a vida no altar, para ter autoridade de fazer o que nós fazemos. Então, quando eu deixo de ter esse relacionamento de comunhão longe do pecado, distante de Deus, pode ter certeza, a minha autoridade vai diminuindo, meu discernimento vai diminuindo, a minha vida espiritual esfria, há um esfriamento espiritual. Por isso que Paulo disse, não apagueis o espírito, né? Então, o cristão, a palavra de Deus diz assim, quem tem pé, cuide para que não caia. Ele escreveu, o Senhor Jesus escreveu, né? Falou para João escrever, lá no Apocalipse, 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. E todas elas, está escrito assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o que Deus está querendo falar com quem não conhece Ele. É quem está na igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos ouvidos. Ainda tem 2, né? Deus é tão perfeito que colocou 2, que é para falar menos e ouvir mais. A gente só fala e é um monólogo, né? Não escuta nada. Então nós temos que ouvir mais. Agora, o cristão, ele tem que tomar um cuidado, né? Porque se houver esse distanciamento, acontece a mesma coisa. A voz de Deus, ela começa a se distanciar. E eu eu deixo de ouvir a voz de Deus, como está escrito. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Ouvir a voz, muita gente até consegue escutar, outros já deixaram de ouvir. Abrir a porta, então, é o que depende da gente. Se eu abro a porta, ele vai entrar, vai sentar comigo e vai estar à mesa comigo. Então, depende de mim. Está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, se não me falha a memória. Estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O cristão flui nisso também. Depende de mim. Se eu parar de buscar a Deus, praticar disciplinas espirituais como oração, leitura da palavra, comunhão dos santos, estar na igreja, jejum, você distancia das disciplinas espirituais, da comunhão da igreja, você como membro do corpo, você começa a morrer espiritualmente. Então, é perigoso. Temos que estar com a vida em dia. Com a vida em dia. Próximos ao Senhor, buscando ao Senhor e principalmente na comunhão, na vida da igreja. Porque aí Deus te usa para falar com alguém fala com você, Deus fala através da palavra, dos louvores, e a maravilha da igreja é essa. Pessoas diferentes, juntas, e Deus manifestando a glória dele no meio de todo mundo. Então o cristão, ele não pode deixar de estar bem próximo a Deus para que essa voz não se distancie. Jeremias 9, 23 e 24 diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Mas se gloriar em algo, se glorie em mim conhecer, sabe? E as pessoas, assim como a gente falou lá no início, elas têm ligado Deus a uma religião, as pessoas têm ligado homens de fé também a uma posição, né? E aí é um perigo, né? O que o pastor está falando, porque não é sobre ter, é sobre ser, né? Porque fé é fé, oração é oração. Inclusive, eu gosto de estudar, né? Estava estudando sobre vendas, estava estudando com o Flávio Augusto e eu vi uma coisa que eu achei muito top, cara. Normalmente, quem tem talento vai trabalhar para quem tem coragem, né? Então, o que a gente aprende também? Que fé é fé, né? Oração é oração. Às vezes eu oro, mas não tenho fé para sair de casa. Deus, eu quero a porta de um emprego. Eu tô orando. E aí, o que tá acontecendo? Não, tô orando. Vai chegar, mas você tá saindo, você tá entregando currículo. Não, eu tô orando. Então, fé é uma coisa, oração é outra coisa, sabe? E da mesma forma também é isso, né? A nossa posição como pastor não quer dizer que eu sou uma pessoa de oração ou uma pessoa de fé. Nós temos que ser, né? Às vezes nós estamos em uma posição porque nós temos um talento, né? Às vezes você tá em uma posição aí porque você canta bem,
porque você fala bem, mas nós precisamos ter isso, não nos gloriar no nosso talento, nem na nossa força, na nossa inteligência, sabe? Mas nos gloriar em conhecer a Deus, né? E o fato de ter uma posição na igreja, né? Isso me traz a responsabilidade de aumentar mais o meu conhecimento em Deus para que eu possa ter fé e caminhar, né, sobre a palavra, sobre o que Deus me instrui. Não fazer com que isso tire de nós. Então, às vezes, nós olhamos para as pessoas e falamos, pô, essa pessoa é um homem de Deus, está desconectada. Talvez por isso, porque está conectada à sua posição, né? E aí eu só trazer um gancho lá para o que a gente falou antes, sobre os ruídos e a correria. Eu só pincelar rapidinho porque eu não finalizei, mas eu sou muito a favor do trabalho da comunidade, da igreja, sabe? O que a gente tem que tomar cuidado é só isso, para que não viva na correria e não tenha um tempo com Deus. Por quê? Eu trabalho o dia inteiro, chego, vou para a igreja, aí eu tenho um trabalho na igreja, aí eu chego em casa, vou fazer janta, faço janta e vou dormir. Onde que tá Deus nisso, né? Onde que a gente para ouvir a voz de Deus, para se conectar com Deus? Então, às vezes, nós estamos fracos por isso, né? Desconectados por isso, porque nós estamos ligados na nossa posição, sabe? Ligados, às vezes, até no sofisma, né? Nas nossas mazelas, em tudo isso, sabe? E não nessa busca contínua, né? De ouvir a voz de Deus, de entender quem Deus é, para que nós possamos ter fé e continuar a caminhar. Então, se você tá aí do outro lado, né, e tá sem fé, tá se sentindo desconectado, pare, organize, olhe para Deus agora, sabe? Não importa o buraco, a altura, a largura, a profundidade, Deus é Deus. Os nossos pecados não afetam quem Deus é, né? A nossa fraqueza, a nossa incredulidade, sabe? Mas a santidade dele, ela tem poder de nos transformar. Então, para que nós possamos ter fé, né? Nós precisamos nos gloriar nisso, não na nossa força, não na nossa sabedoria, não na nossa posição, mas em buscar do Senhor, para que nós possamos avançar. Nessa citação que você fez agora, Marquinho, é como a parábola dos talentos, né? É como se a gente pegasse o nosso talento que nos foi dado e a gente enterrasse o nosso talento, Sim, cara. em vez de multiplicá-lo, né? Infelizmente, isso é uma verdade, sabe? Muitas pessoas, elas vão morrer com talento enterrado, sabe? Que não seja, né, que essas pessoas que estão nos ouvindo, mas que você possa trazer para fora, né, esse talento que Deus te deu. Não é só pelo fato de você cantar bem, não é só pelo fato de você ter dom, você ter um talento, você falar bonito, né? Ser bonito igual nós somos, né, pastor? Mas é ter fé mesmo, sabe? Para levar, para caminhar. Pegue o que Deus te deu, né? Faça como essa parábola, as pessoas pegaram o talento e multiplicaram, né? E não enterra ele, sabe? Mas é através da fé, do conhecimento de Deus. Isso. Bom, mas pastores, o silêncio de Deus também é uma forma de ruído ou é uma forma de aprendizado com Deus para com nós? A gente pode falar que Deus ele pode ter pelo menos 3 respostas pro homem, né? Sim, não e espera. Talvez o silêncio de Deus, o mínimo que ele esteja dizendo para uma pessoa não é o momento ainda. Espera. Deus está silenciado. O que isso quer dizer? O mínimo que isso quer dizer ainda não é o momento. Né? Espera, porque às vezes você quer ouvir a voz de Deus, você quer que Deus fale sobre algo hoje e ele não te confirma aquilo naquele momento, né? E aí discernir se realmente é um silêncio de Deus ou se eu não sou eu que estou conseguindo ouvir a voz. Mas se for um silêncio, Deus ficou no período intertestamentário, interbíblico, 400 anos sem falar, quase 400 anos sem falar com o povo, né? Entre os profetas, até que a voz que clamava no deserto se levantou, que era o João Batista. Foi chamado para ser uma voz. Arrependei-vos, é chegado ao reino de Deus, anunciando, preparando o caminho para que Jesus viesse. Mas naquele tempo ele estava o quê? Esperando o Messias. Deus não falou, Deus não estava falando, mas era um tempo de espera. Então o silêncio de Deus, talvez o mínimo que ele esteja te dizendo espera, não é o momento.
não se precipite. Se Deus não falou, não faz. Né? Então, espera. Daqui a pouco você vai ter uma direção mais clara. Porque Deus, ele faz assim. Deus, ele te dá pistas do seu propósito, pistas do destino, pistas do que tem que ser feito. Em pequenas coisas que vão acontecendo. Às vezes, uma conexão que aconteceu, você encontrou alguém que há muito tempo você não encontrava, que vai te conectar com uma outra pessoa. E assim, a gente pensa que é o acaso. Mas não. É Deus, ele te dando algumas pistas de destino, pistas do propósito, pistas do futuro, né? Daquilo que é o correto. Tá acontecendo alguma situação, você tá com calma, né? Porque no secreto você aumenta a sua comunhão com Deus. Mas você tem que estar o tempo todo em contato com Deus. Orar e sem cessar é orar o tempo todo. Então, em qualquer decisão que você for fazer, eu no escritório eu tô sempre orando. Pai, me ajuda aqui, me dá uma direção nessa tese, me dá uma direção nessa escolha, me dá uma direção aqui, um caminho, uma viagem, sempre me dê direção, pedindo a direção de Deus. Para que Deus ele venha falar comigo. Mas às vezes eu tô passando por um processo e acontece algo tão simples que eu precisava perceber que aquilo ali era Deus falando comigo e não percebo. Eu acho que Deus está silenciado, mas não, Deus está falando. Não está usando ninguém, uma pessoa, não está usando... Mas são pequenas coisas, pequenas pistas que Deus vai te dando, que Deus vai trazendo, que você olha para aquilo e fala, isso é como um sinal de Deus. Uma vez eu fui pregar na cidade de Cristais Paulista. O pastor falou para mim, pastor daqui, né? A igreja fica na rua do cemitério. Eu falei, então beleza, rua do cemitério não tem erro, né? Vai até o final, você chega. Eu cheguei na rua do cemitério, não tinha igreja. E eu sozinho, fui sozinho, né? Fiz algo errado, a gente não pode viajar sozinho, mas naquele dia eu fui sozinho. E não tinha nada nessa rua desse cemitério. Eu falei, Deus, eu vim aqui para pregar a palavra, eu preciso pregar. Então eu preciso que o Espírito Santo lidere o meu coração. Eu rompo esse silêncio aqui porque eu preciso de uma direção. E eu não sabia, não tinha telefone do pastor, não tinha nada. E eu falei, Espírito Santo, lidera o meu coração e me ajuda. Quando eu fiz essa oração, tinha uma rua bem larga que descia à esquerda. E meu olho virou para aquela rua, assim, eu vi aquela rua. Se eu ignoro aquilo, eu só tô vendo essa rua. Mas aquilo era uma pista da direção de Deus. Eu desci naquela rua e o Espírito Santo falou comigo, né? Olha, essa é a rua central da cidade, uma cidade pequena, vá nessa rua. E aí eu fui naquela rua. Quando eu estava naquela rua, eu vi uma placa escrita assim, velório municipal. Então, é tipo onde faz a vela ali, né? Pra depois enterrar. E na hora veio aquele testemunho interior. Não é cemitério. O pastor falou errado. É velório municipal. É na rua do velório. E eu não ignorei aquela placa. Era uma pista da direção de Deus. Eu desci na rua desse velório e vi um salão muito iluminado, com uma luz saindo muito forte frente de uma praça. E eu falei, ali é a igreja. Quando eu desci, cheguei, era a igreja. Sem eu saber, sem ter mapa, sem ter telefone, isso tem muitos anos. Deve ter no mínimo 10 anos. Sem ter mapa, sem saber onde era, uma cidade que eu nunca tinha ido, sem saber nada. O Espírito Santo me levou na porta da igreja. Mas através das pistas de destino. Isso é pra tudo. Pra tudo. Negócios, escolhas financeiras. Você vai fazer negócio com alguém, naquele dia acontece um problema com aquela pessoa, você já fala, não vai dar, não vou fazer esse negócio. Sua esposa te der uma palavra, e Deus, se tem uma forma que Deus fala, se tem uma forma que Deus fala, é usando a voz da esposa, né? Principalmente gente que é homem. Deus usa a esposa. Vai jogar bola, é mais casa. E se você não ouvir a voz dela, você vai ouvir depois a voz dela, mesmo assim, te falando. Eu te falei, né? Você vai escutar. Às vezes a voz da esposa é uma voz de direção de Deus e a gente ignora. Então, essas pistas de destinos, né? A gente acha que Deus está em silêncio. Mas Deus não tá, Ele te dando pistas o tempo todo. Ele só não tá usando alguém, não tá usando a palavra, você não viu a palavra, você não tá tendo uma direção de um profeta, mas Deus, Ele tá falando, ele não tá falando em voz audível. Você pensa que Ele tá em silêncio, mas Ele tá te dando pistas o tempo todo. O tempo todo Ele tá falando com você, né? Agora, tem momentos na nossa vida que realmente você busca a voz de Deus e você não consegue, Deus, Ele não te dá direção. O mínimo que Ele tá dizendo é, espera, não é o tempo.
eu tô ouvindo o pastor Rodrigo falar, né? E eu também tenho uma observação que eu acho top também. A nossa geração, assim como a gente falou, a nossa geração ela tá um pouco mimada, né? A gente brincou, mas realmente é isso, a gente recorre no Google. Hoje em dia você não vai fazer uma viagem se você não pôr o Waze lá, né, o GPS. Então, de certa forma também nós temos virado filhos mimados, né? E lá na frente, no início, a gente falou que Deus é nosso pai, né? E eu acredito que o silêncio de Deus também, às vezes, é para nos ensinar a consertar, sabe? É para nos ensinar com a ocasião para você organizar. Por exemplo, eu não sou pai ainda, o pastor Rodrigo é pai, não sei se Não, você... ainda não. Mas você tem seu filho, às vezes, se ele faz alguma coisa errada, né, pastor? Você vai ensinar ele ali, e às vezes você tá vendo que ele tá fazendo errado, mas fala, não, vou deixar ele aprender com a situação, vou deixar ele organizar. O pastor tem mais autoridade, né, para falar sobre isso. E aí, às vezes, depois você chega e fala. Mas principalmente quando você sabe que ele sabe que é errado, né? E tá fazendo. Claro que você não vai deixar seu filho pôr a mão na tomada, né? Mas eu creio que às vezes o silêncio de Deus, sendo bem claro, é nos ensinando a ser homem também, sabe? Às vezes, pô, falando de finanças, às vezes nós fazemos conta, né? Ganha 5 mil reais, gasta 7 mil de cartão. E aí você quer recorrer ao sim de Deus. Deus, eu preciso do milagre, né? Preciso disso e tal. E às vezes Deus se cala ali e fala, não, se você ganha 5, você não vai fazer 7, sabe? Então eu acredito muito nisso, que às vezes o silêncio é para nos ensinar também a tratar as situações, né? A melhorar naquilo que nós estamos errando, a crescer, né? A desenvolver naquilo que a gente está errando também. Nessa parte, eu acredito que Deus ele quer nos ensinar também, às vezes quando ele está em silêncio, né? E também essas formas que o pastor Rodrigo falou, né? Que são as formas dos sinais, de pequenos sinais, né? Da gente estar atento também, da gente tá alerta, tá ligado, né, pastor? Sim. Mas eu acredito muito nisso também, que Deus, ele, às vezes, quando ele se cala, ele tá nos dando oportunidade também de olhar, sabe? Inclusive, quando nós entramos pro secreto, né? O secreto, ele não é um lugar de fuga, ele é um lugar de construção de um relacionamento com Deus. E às vezes nós queremos... fuga é um lugar que o nosso emocional nos leva para fugir dos problemas. E às vezes nós queremos entrar no secreto e desabar esses problemas em Deus, né? Queremos levar esses problemas para Ele. Mas o secreto é esse lugar de construção, de relacionamento, né? E às vezes nós só queremos falar, mas às vezes Deus também ele quer que a gente fique em silêncio para Ele poder falar, né? Para Ele poder trazer uma direção, para Ele poder falar no nosso espírito, falar através da palavra. E é isso, eu acredito nisso também, né? Que o silêncio de Deus, ele seja uma oportunidade também para nos ensinar, sabe? Não é você deixar de ser dependente, nós sempre vamos ser dependentes de Deus, mas é você olhar para a oportunidade e falar, cara, como que eu posso superar isso aqui também? Como que eu posso melhorar nisso aqui também, né? Como que eu posso fazer melhor para não viver caindo nas situações? Claro que o silêncio ele não tá ligado só ao nosso erro, né? Tem, o pastor falou, empresa, várias coisas também, mas eu acredito que essas sejam talvez uns dos tópicos, né, que a gente possa considerar. E pastores, tem pessoas que querem ouvir a voz de Deus, sentir Deus, mas têm medo de ouvir a voz de Deus, até porque acha que Deus é um pai autoritário? Eu acredito que tem diversas situações, né, que por não conhecer, talvez também por não ter tido alguém que ensinou. Eu não tive ninguém que me ensinou a ouvir a voz de Deus, né? Não tive um pai que era cristão, enfim, um chamado de Deus pra mim mesmo. Mas você vai ver diversas situações de pessoas que querem ouvir e não conseguem por não conhecer, de pessoas que têm medo de Deus, né? Porque Deus ele se apresenta de diversas formas. O homem, a primeira reação do homem depois que o pecado entrou no mundo foi se esconder de Deus porque teve medo. Então, o medo é um problema que foi trazido pelo pecado, né? O pecado entrou no mundo, o medo foi a primeira emoção no coração ali de Adão e de Eva se escondendo do Senhor. E eu creio que até ali Deus ele falava dentro do homem. Adão escutava Deus falando dentro dele, como nós escutamos com o Espírito Santo hoje,
né? A partir do momento da queda, ele, desconectado de Deus, ele passa a escutar Deus do lado de fora. É porque não tinha um Espírito Santo, como nós temos hoje. Após Cristo, nós temos essa bênção, que é o Espírito Santo. Mas, no que você me perguntou, a gente fala de Samuel. Eu me lembro de Samuel. A Bíblia diz que naquele tempo tinha templo, tinha sacerdote, tinha filho de sacerdote, tinha sumo sacerdote. Eli estava ali, seus filhos estavam ali. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor era de muita valia e não havia visão manifesta. Tinha tudo. Tinha o culto, mas não tinha palavra, não tinha visão, não tinha direção, não tinha nada. Mas tinha um menino, um jovem, que estava ali dormindo no templo, deitado no templo, e diz a Bíblia que Deus falou com ele: Samuel, Samuel. E ele não soube entender quem estava falando. Ele não soube discernir quem estava falando. Na hora ele levantou e vou lá no sacerdote, porque ele conhece a voz de Deus. Que voz é essa que está falando comigo? O sacerdote conhece, então eu vou lá. Ele foi lá no sacerdote falar com o sacerdote. E o sacerdote falou: vou deitar. Eu não tô te chamando não, vai dormir. Segunda vez a mesma coisa. O sacerdote falou a mesma coisa: eu não te chamei, vai deitar. Ele não conhecia a voz de Deus. Ele não sabia, mas ele levantou da cama e foi atrás. Por mais que ele nunca tinha escutado, ele se interessou. Foi essa voz, ninguém nunca me chamou essa hora, né? Na terceira vez ele vai e ele entende. Só olha, quando essa voz te chamar, eu sei que voz é essa. Não tá falando comigo, mas tá falando com você. Você fala assim, fala que o teu servo ouve. Porque ele já te escutou inúmeras vezes a voz de Deus, mas não escutava mais. A visão dele era cansada, ele estava obeso, velho, a Bíblia diz, ele não conseguia mais exercer o seu ofício. Mas ele era um homem que ele sabia que aquela voz poderia ser a voz de Deus. Então ele dá um conselho: quando te chamar, fala que o teu servo ouve. Né? Apesar do medo, apesar de ter que falar com o sacerdote primeiro, Deus, ele começou um relacionamento ali com Samuel. E o medo foi embora. Então, se não tiver pecado, não tem medo, não tem que ter medo de... Deus, ele tá chamando a gente o tempo todo. A voz do Senhor nos alcança onde a gente estiver. Onde a gente estiver. A Bíblia diz assim: os reinos se moveram, as nações embranqueceram. Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então, não tem um lugar que a voz de Deus ela não te alcance. Pode estar na maior miséria, a voz de Deus ela te alcança. Você se afasta de Deus, Deus manda o evangelista lá e fala: olha, Deus manda te falar que você é um filho amado de Deus, precisa voltar para a casa do Pai. Né? Muita gente tem medo, mas a voz de Deus ela te alcança onde você estiver. Assim foi com Samuel. Primeira vez que ele ouviu, ele se levantou e foi atrás. Falou: eu nunca escutei, mas eu quero saber que voz é essa. E a partir dali, ele desenvolveu um relacionamento com Deus, se tornou, né, o profeta, juiz e sacerdote que se tornou. As pessoas vinculam muito, né, Deus à questão da religião, né? E às vezes, pelo fato de se ferirem também com a igreja, com pessoas, e aí acaba tendo medo de se aproximar, né, de ouvir a voz de Deus por isso. E vinculam Deus também, igual acho que o pastor mencionou sobre Adão e Eva, né? Lá no início, tipo assim, olha pra você ver, como que Deus é e como que a gente coloca, às vezes, as coisas. É como se Deus tivesse pegado nós, né? Colocar a gente numa fazenda linda, cheia de frutas, cheia de... tudo de bom que a gente gosta. Fala, ó, apenas desce aqui, né? Você não mexe. Então, tipo assim, Deus a provisão, né? A fartura, a riqueza que tinha naquele lugar, né? A árvore do conhecimento era menos do que 1% do que eles podiam desfrutar. Mas por causa de uma decisão que nós tomamos, né? As pessoas olham para Deus como um Deus castigador, sendo que, na verdade, Deus colocou eles em um bom lugar, né? Um lugar de fartura, um lugar bom. E uma decisão nossa, né? Acaba revertendo quem Deus é, invertendo quem Deus é, né? E aí tinha duas vozes concorrendo, né, pastor? Sim. A voz de Deus e a voz da serpente. Né? Verdade. E olha pra você ver, cara, é como se a gente olhasse, sei lá, a gente pode imaginar, né? Trazer a imaginação aí, uma coisa grande, top. Fala, cara, vocês podem desfrutar de tudo isso aqui. Tudo. Tudo praticamente tudo, né? Menos isso aqui, né? Menos dessa árvore aqui.
Então, aí as pessoas olham para Deus como se Deus fosse, falam muito, né? Deus é amor, mas é justiça, mas a justiça de Deus é o amor, né? Foi a substituição, sabe? Deus, ele nos amou, Deus, ele nos ama, sabe? Então, acho que a melhor forma de acabar o medo, né? De parar de ter medo, sabe? É para realmente vincular. Olhe para Deus como seu pai, né? Olhe para Deus como seu pai, uma pessoa que quer seu bem, uma pessoa que provê, né? Uma pessoa que vai cuidar de você, sabe? Não olhe para Deus como uma antiga igreja que você serviu, não olhe para Deus como um antigo pastor, né? Os pastores que talvez nem acessaram também o verdadeiro amor, sabe? Eu vim de uma época onde a gente tinha, né? Não vou entrar em detalhes, mas a gente tinha a forma de se vestir, sabe? Às vezes não podia ligar uma televisão, não podia jogar futebol, né? Não podia fazer nada disso. E às vezes as pessoas realmente eram um pouco duras por isso, né? E talvez isso realmente afasta as pessoas de ouvir a voz de Deus e de ter medo, né? Às vezes um filho que não quer se conectar com Deus porque teve uma experiência ruim com o próprio pai, sabe? E Deus, ele é o nosso pai, mas não é esse amor que é do pastor Rodrigo com os filhos dele, sabe? É muito mais que isso. Exato. Então, para acabar com esse medo é se envolver mesmo em uma experiência, em um relacionamento, sabe? E entender que nada do que aconteceu, nada que passou, não chega nem, como a gente fala, né, do Éden, não é nem 1%, sabe? Da riqueza, das maravilhas que Deus tem para nós. Então, Eu acho se que, aproximar. para finalizar esse raciocínio, a palavra diz assim: o perfeito amor lança fora todo medo. Então, aquele que fala, ele mesmo lança fora o medo. Não tem por que temer, não. Agora, pastores, indo pro nosso fechamento aqui, Sim. eu gostaria de saber por vocês agora formas práticas mesmo de eliminar totalmente esses ruídos e da gente aproximar mais de Deus. Se vocês tiverem também alguma experiência particular de vocês também que possa compartilhar aqui com a gente. Uma forma prática, o pastor trouxe uma, né, que é a questão do secreto, né, que é um ambiente dedicado para ouvir a voz de Deus. Então, tem um filme chamado Quarto de Guerra, né, que é um filme que tem um ambiente que é um quarto de oração. Então, se eu não tenho condição de ter esse local, eu preciso ter um momento de separar para estar com Deus. Hoje as pessoas chamam isso de devocional, né? Verdade. Vende-se devocional, enfim. Então, o devocional, ele é uma forma, né, de você se conectar com Deus e você ir eliminando esses ruídos para poder ouvir a voz de Deus. E eu vou falar, às vezes tem direções que Deus dá num momento como esse, que muda a vida da pessoa completamente, faz com que ela não cometa erros que estragaria a vida delas, né? Então, o secreto, acho que um momento que todos precisam ter, estar em comunhão com a vida da igreja. Hebreus 10:25 diz assim: não deixeis de congregar como é o costume de alguns. Não podemos deixar de congregar. Ninguém é igreja sozinho. A igreja é o ajuntamento de pessoas. Nós cantamos, eu sou a igreja e tal, mas ninguém é igreja sozinho. Igreja é um ajuntamento de pessoas. Aí nós temos uma igreja. O ajuntamento dos santos que o Senhor escolheu, né? De todos nós. Então, estar na comunhão da igreja. Encher sua vida de louvor. Eu tô em casa, eu tô escutando uma pregação, tô escutando um louvor, eu tô no carro, tô escutando um louvor, tô escutando alguma coisa. Às vezes eu tô em casa, eu tô escutando um louvor, minha esposa tá escutando outro louvor, os meninos tá escutando outro. Assim, uma série de... Eles aprenderam também. Bom, nós precisamos encher a nossa vida de Deus. Quanto mais esse recipiente estiver cheio, menos espaço vai ter para outra coisa. Então, na nossa vida é igual. Quanto mais estivermos cheios de Deus, menos espaço vai ter para outras coisas. Leitura da palavra. Eu já estou pontuando, trazendo tudo aqui. Leitura da palavra é uma forma sobrenatural, porque a palavra de Deus é Deus falando. A pessoa que ouve Deus falando é só abrir a Bíblia. Deus, ele está falando ali, a maior profecia, né? E eu acho uma coisa muito importante é silenciar as setas, as vozes da mente, porque o ruído interno, ele é muito perigoso. Às vezes não é uma questão externa, problema financeiro, físico ou algo que aconteceu, não. Palavras, humilhação, às vezes nem é isso. Às vezes o ruído, ele é interno e ele é aqui dentro. Nós falamos muito de Romanos 12:2, né, que é ser transformados pela renovação da vossa mente. Só que o versículo 1 diz: eu rogo
que ofereceis o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, para eu viver a transformação da mente, que é o versículo 2, não existe forma disso acontecer se primeiro eu não oferecer meu corpo como um sacrifício vivo, o tempo todo conectado com Deus, falando com Deus. E quando essa seta maligna vem na cabeça, lembrança de passado, lembrança de erro, vontade de fazer alguma coisa que não deve, pensamentos destrutivos, pensamentos absurdos. Todos nós temos esse pensamento. Qual que é a diferença de uma pessoa que vence isso e a outra não? É porque quem vence aprendeu a trazer a palavra, a dizer, eu tenho a mente de Cristo. Então, eu trago a palavra nessa situação. Versículos bíblicos. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia diz que aquilo que é justo, aquilo que é santo, aquilo que é de boa fama, se há algum louvor nisso eu devo pensar. Eu vou pensar como Deus pensa, porque eu tenho a mente renovada. Dali a pouco, essas vozes vão diminuindo, vão sumindo, vão indo embora. Você já começa a cantar um louvor, você nem lembra do que você estava pensando mais. Então, são formas de eliminar esses ruídos, eu acredito. Eu acredito que uma dessas formas é organizar, né? Que é, igual nós falamos, né? Olhar para dentro de você e entender quem você é, a forma que você está, né? E o que você precisa mudar, né? Para que você elimine esses ruídos. Inclusive na parábola dos talentos, né? É Lucas... não vou lembrar, acho que é Lucas 19, não sei. Na parábola dos talentos, não, gente, não. Peraí que eu confundi. Tá na Bíblia. Da dracma, sabe? Capítulo 15. 15. Uma das coisas que aquela mulher faz é acender a candeia e organiza, né? Ela varre a casa, ela limpa. Então, para que nós possamos eliminar os ruídos, nós precisamos organizar, ligar a luz, né, no nosso interno e olhar aquilo que precisa de uma limpeza, né? Aquilo que precisa tirar, aquilo que precisa afastar, sabe? Deixar para trás. Então, um dos passos é isso, é organizar. Como o pastor Rodrigo falou, entender que nós não pertencemos a uma forma, né? A uma forma. Um exemplo, eu vim de famílias que frequentam outra religião, sabe? Mas o conhecimento de Deus e eliminar os ruídos é isso, sabe? É ter o conhecimento do próprio Cristo, de quem Deus é, sabe? Eu não tô na igreja evangélica hoje porque os meus pais foram. Ou não vou em outra religião porque os meus pais estavam lá. Mas é conhecer quem Deus é mesmo, é apresentar o meu corpo, né? Como um sacrifício, como uma adoração. Porque nós achamos que a adoração é aquele período de louvor na igreja, mas é o nosso estilo de vida, assim como o pastor falou. Se eu estou em casa, eu estou adorando. Se eu estou na faculdade, eu estou adorando, sabe? Como? Eu estou adorando com o meu caráter, com minha pessoa, com minha roupa. A minha roupa, ela está servindo para glorificar o nome de Deus. O que eu falo serve para glorificar o nome de Deus, né? Então, conhecendo a Deus, sair dessa forma, sabe? Sair desse lugar. Ah, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe o que fizeram comigo, sabe? Mas você não pertence a isso, né? E quando nós organizamos, vou finalizar também, nós eliminamos o sofisma, né? E o que são os sofismas? São um conjunto de pensamentos negativos, pensamentos ruins. Mentiras, né? Isso, mentiras na nossa mente. Às vezes você vai lá na igreja, o pastor tem tanta gente para falar, não teve tempo de falar com você, aí sua mente começa a falar para você que ninguém ali gosta de você, sua mente começa a falar para você que que Deus não vai te ouvir, né? Não, você vai buscar Deus para quê? Você pecou, Deus não vai te ouvir, sabe? Tudo isso é mentira. Então, organizar é isso, olhar para dentro de nós, sabe? E entender, frutificar o que é bom de Deus em nós, né? Leitura da palavra, eliminar, sabe, esse sofisma, esses pensamentos, como o pastor Rodrigo falou, nisto pensar no que é bom, sabe? No que é santo, né? No que é correto, encher a nossa mente, sabe? Da palavra de Deus. Tá na sua casa, escuta a pregação, cara, coloca as ministração. Nós vivemos em um tempo, né, que nós estudamos também sobre vendas, sobre o nosso interior, sobre o nosso emocional, sabe? Tudo isso é importante, sabe? Mas para eliminar os ruídos, você precisa fazer
uma organização. Olhe para dentro de você, para o seu interno, para suas feridas, para suas mazelas, né? Para tudo aqui, pro conjunto de sofisma que tá aí, sabe? Fala para ele, fala, vocês não me dominam mais, porque a partir de hoje eu tô eliminando todos os ruídos. Estou fazendo uma organização, estou olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus, estou ouvindo pregações que vai me ajudar, que vai me incentivar a melhorar quem eu sou. E só para finalizar de verdade agora, né? Eu queria fazer Nunca tivemos tão perto do fim como agora. Queria só dar um conselho, né? Ande com pessoas que te aproximam de Deus, sabe? Pessoas que te levam até Jesus. E às vezes, até dentro da igreja, você vai encontrar pessoas que falam mal do pastor, pessoas que só reclamam, né? Pessoas que não estão construindo nada e quer te ensinar a construir alguma coisa, sabe? Então esteja conectado com pessoas que te levam até Jesus. Pessoas que vão ajudar você e que não vai matar você. Eu só pegar um gancho aqui, Wesley, nessa questão bem rápida do conhecimento. O pastor falou, precisa conhecer, ter conhecimento do Senhor, conhecer o Senhor. Em vários textos, a mesma palavra que é usada para conhecer relacionamento, conhecer uma pessoa, é a mesma palavra usada para conhecer a Deus, é a mesma palavra usada para conhecer a esposa no ato de relação sexual, né? Então, fulano conheceu a fulana, casou com a fulana, conheceu a fulana, teve uma relação sexual com ela. Então, a mesma palavra para o maior nível de intimidade que tem, é a mesma palavra que utiliza para conhecer a Deus. Para você ver o nível de importância que é o conhecimento do Senhor. E o meu povo tem perecido porque lhes faltou o conhecimento, né? Diz a palavra, conhecimento do Senhor. Olha o nível de intimidade que é esse conhecimento, né? Você é um com a sua esposa, não tem intimidade maior que essa. E Deus, ele quer ser um conosco também. O Espírito Santo está dentro de nós. Já é um com o nosso espírito. É um nível de intimidade muito grande. A passagem é Lucas 15, 8 ao 10. Só queria abrir um parênteses aqui para a cara do pastor me olhando desesperado aqui, falando dos talentos. Os talentos lá em Lucas. Você fala assim, não, tá na Bíblia. Pastores, agora pra gente finalizar, minha última pergunta séria para vocês. Eu gostaria de saber por vocês. Deus tem um plano, vocês sentem que Deus tem um plano para todo mundo aqui nesse nosso meio terrestre? Sim, a palavra de Deus diz que há um propósito para tudo debaixo do céu. Eu acredito que há um caminho para todos nós. É como se Deus tivesse um destino certo. A Bíblia diz que o Senhor, ele escreveu todos os nossos dias no seu livro. Ele viu o nosso embrião e todos os nossos dias foram escritos no seu livro. Nós fomos imbuídos de algo chamado livre-arbítrio. Então nós fazemos escolhas que às vezes nos tiram do propósito e distanciam do propósito. Então eu sei que Deus, ele tem um propósito para mim de servir como pastor, de ser um pastor. E desde que eu converti, eu escuto palavras proféticas e Deus falou comigo assim. Mas ao longo desse caminho, eu mesmo, Wesley, atrasei esse processo. Então, olhando hoje, era para eu estar anos à frente. Mas por causa das minhas atitudes, eu ainda não cheguei nesse ambiente, nesse lugar que Deus quer que eu esteja. Que já era para eu estar. Mas o propósito já estava bem definido. Deus tem esse plano perfeito, esse destino certo para mim. Só que eu preciso orar, e a oração que você tem que fazer é: Senhor, o que o Senhor viu sobre mim na eternidade? O que o Senhor escreveu sobre mim na eternidade? Alinha a minha vida ao plano eterno, aquilo que o Senhor já viu, porque os caminhos do Senhor são melhores que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os meus. O Senhor sabe o que é melhor para eu viver. Então alinha a minha vida a isso. E você vai viver o plano de Deus para você. Agora, as suas escolhas, elas podem fazer você viver esse plano ou te distanciar dele. Você tem uma pessoa que ela tem uma habilidade muito grande para vendas, por exemplo. Ou, vou pegar um outro exemplo. Ela tem uma habilidade muito grande para um determinado esporte, para natação. Só que ela não tem disciplina nenhuma. Ela não treina, ela não estuda, mas ela tem o físico, ela tem tudo para ser. Ela vai conseguir viver esse propósito? Não vai. No potencial máximo dele, não vai. Porque depende de mim também. Se eu quero ser um pastor, se Deus falou comigo que eu serei um pastor, eu já tenho que ter planejado.
preciso fazer um curso de teologia, eu preciso me dedicar às disciplinas espirituais, eu preciso me aproximar de Deus para eu viver o que Ele tem. Se eu não quiser, eu não vivo. Eu vou viver e fazer a minha obra em vez de viver e fazer a obra de Deus. É importante, né, investir nisso, né, entender o nosso propósito, né, aquilo que, essa predestinação, né, entender e dedicar tempo nisso. E às vezes a gente fala que o dinheiro é espiritual por isso, porque se eu acredito, eu vou investir, né, pô, vou ser pastor, o pastor é formado hoje no Carisma, eu estou cursando, mas eu preciso investir, porque eu acredito, né, que Deus, ele tem esse tempo, ele tem esse propósito, né. Isso tem uma igreja que fala sobre isso, somos nós, né, pastor? Que a gente, quantas pessoas, talvez pessoas que estejam nos assistindo agora, pensam, né, pô, o que que eu tô fazendo nesse mundo, né? Por que que eu tô aqui? Como que eu nasci? O que que vai ter depois daqui, né? E queria também só falar algo. Gênesis 2:7 vai dizer que o Senhor, ele soprou sobre nós, né, o seu fôlego, soprou nas nossas narinas. Então, um exemplo, ele pegou, fez uma matéria, né, pegou, formou o homem, e aí eu sempre costumo falar o seguinte: qual que é a nossa diferença para esse microfone, né? Qual que é a nossa diferença para essa mesa? Nós não somos um objeto, nós temos o fôlego de Deus em nós, sabe? Então, acredito que o primeiro propósito de Deus é isso, é que nós possamos viver em conexão, né? E aí é um exemplo, assim, bem usado mesmo, né? Mas se você tira um peixe da água, ele morre, né? Se você tira uma planta da terra, ela morre também. Então, da mesma forma, somos nós sem Deus, né? E talvez, assim como o pastor falou, as nossas escolhas, elas vão nos tirar, sabe, esse direito de viver o nosso propósito. E muitas das vezes as nossas escolhas são baseadas nisso, porque não estamos conectados na nossa criação. Não estamos linkados ao nosso Criador, ao nosso Deus, né? Então, o nosso propósito, sim, ele existe, mas nós precisamos estar ligados, né? Aquele que nos formou, aquele que nos criou, para que nós possamos entender e não ser cópia, nós transbordados na vida das pessoas. Né? O pastor Marquinhos já teve o discernimento que meu propósito não é cantar. Esse não foi difícil, não. A pastora até falou, terça-feira no culto, que quando nós estamos no nosso propósito, cara, nossa, isso é lindo, isso é libertador, e eu acredito que a plenitude de Deus, o sucesso da vida é viver o propósito, sabe? Acredito nisso, sim, sem nenhuma dúvida, sabe? O sucesso da vida é viver o propósito, porque quando nós estamos no propósito, nós estamos sendo, sabe? Você não tá sendo rebote, você não tá sendo resto, você só está transbordando, sabe? Aquilo que Deus colocou em você. Eu sou muito feliz, assim, por ter encontrado, né? Eu sou evangelista hoje. Na verdade, eu sou evangelista e sou vendedor. E são duas coisas que estão ligadas ao meu propósito, sabe? Eu gosto de conversar, eu gosto de pessoas, eu amo pessoas, né? Todo mundo que chega percebe. E então eu sou muito feliz hoje. Eu tentei ser jogador de futebol, não deu certo, sabe? E as pessoas me perguntam, não, mas e se eu estivesse prosperando? Eu falo, cara, eu sou muito feliz hoje com o que eu tenho, sabe? Porque, primeiro, né, eu estou conectado no meu Criador, no meu Senhor que soprou o fôlego de vida em mim, sabe? Estou conectado nele e faço as coisas que amo, sabe? Então, isso é mais importante. As pessoas ligam muito isso, a questão financeira, né? E eu falo, pô, tem gente que é tão pobre que tudo que tem é dinheiro, Sim. né? Dinheiro é muito bom, cara, sabe? Você colocar ele para trabalhar para você, né? Mas você viver o seu propósito, tá ligado ao seu propósito, isso aí vai ser o suficiente até pro dinheiro te perseguir também, sabe? Ele que vem atrás de você. Então, eu vou finalizar. O maior propósito de Deus é isso, é que você esteja conectado com ele, sabe? Você esteja nele, ele esteja em você. E a partir daí o resto vai que vai, né, pastor? Pastor Marquinhos e Pastor Rodrigo, gostaram do papo? Bom demais, coisa boa. Falar de Jesus, falar da palavra, enche o nosso coração de alegria, né? E é o que a gente mais gosta. E antes de irmos para a mensagem final, eu gostaria que vocês deixassem suas mídias sociais para o pessoal se aproximarem mais de vocês aí. Instagram, Facebook, passa todas as mídias para o pessoal
aproximar mais de vocês aí, ter uma vida maior com Deus. Pra ver Pastor minha Rodrigo é rotina. uns 8, eu acho. Pra ver minha rotina, né? E saber mais sobre mim, minha casa, minha família, que nós fazemos como igreja. No Instagram é O Pastor do Amor. @O Pastor do Amor. Tudo junto. Né? Desse jeito mesmo, e só encontrar lá. Aí depois a gente pode marcar um outro dia pra falar sobre essa questão do Pastor do Amor, de onde veio isso, como que foi. Mas não foi algo assim proposital, não. Mas O Pastor do Amor. Eu tô no Instagram como @MarquinLSilva. Marquinhos com K e N no final. E também tô no TikTok também como @MarquinLSilva também. Então, uns trabalhos bem bacanas lá dos nossos evangelismos que a gente faz. E é isso, vai lá, segue, compartilha. Tamo junto. Pastores, no final eu sempre peço uma mensagem para os meus convidados, mas hoje eu gostaria de fazer diferente. Eu gostaria de pedir uma oração para vocês, para orar aqui pelo meu estúdio, pelo espaço, Amém. e para orar também por todos que estão nos ouvindo e nos assistindo aqui agora. Então vamos orar. Meu Deus. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Obrigado por esse tempo de mesa tão maravilhoso. Aleluia, Jesus. Podemos falar da sua palavra, repartir segredos do nosso coração. Somos gratos, Senhor, por essa ferramenta que o Senhor tem colocado nas Verdade, mãos Jesus. do Wesley. Senhor, nós oramos agora juntos em concordância Sim, como a sua nós palavra nos concordamos, ensinou. Que 2 ou 3 Aleluia. ligassem na terra, estaria ligado no céu. Pai, nós oramos agora, Senhor, em concordância, clamando pelo sangue de Jesus sobre a Sim, vida Jesus. do seu filho, da sua esposa, da sua casa, do seu trabalho e de cada propósito do coração dele. Pai, nós oramos para que a bênção do Senhor seja derramada, Senhor, bênçãos selecionadas, bênçãos que não traz consigo dores, que no nome de Jesus ele viva o seu propósito no potencial máximo, possa alcançar mais vidas. Sim, Jesus. O Senhor coloque pessoas boas, Senhor, que vão favorecê-los, vão trazer o Em nome seu de favor Jesus. para a vida dele, que o Senhor prospere, que o Senhor faça-o avançar Aleluia. como nunca, Senhor. Que o Senhor acelere, Senhor, tantas coisas na vida dele para que ele viva novas realidades, novos momentos, Sim, novos Pai. planos, Senhor, novas experiências. Para nós oramos, Senhor, que vidas sejam tocadas através desse estúdio, através desse podcast, e que no nome de Jesus, que a mensagem que ele carrega, Senhor, seja recebida e compreendida pelo maior número de pessoas possíveis. Nós oramos e abençoamos, Senhor, esse ambiente, essa casa e cada pessoa, Senhor, cada membro, cada pessoa que participa, que escuta e que recebe o conteúdo que aqui é produzido no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus. Amém. Pastores, Obrigado. muito obrigado por Tamo terem junto. aceitado o convite. Com certeza virão convites futuros, porque como eu havia conversado com vocês aqui antes da gente começar o episódio, essa parte espiritual aí tem muita coisa a se falar. Tem sim. Então é uma coisa que a gente tem que proliferar em nome de Deus. E para você que chegou até aqui, eu gostaria que você deixasse o seu like aqui, tá? Se inscrevesse no canal e ativasse as notificações para você ficar por dentro dos nossos próximos episódios aí. Tá? E outra coisa, comenta aqui pra gente. Comenta o que você achou desse episódio e comenta. Eu irei eliminar os ruídos da minha vida e me aproximar mais de Deus. Então, para você que chegou até aqui, e tchau, tchau, e até a próxima, pessoal.